Vixe, eles ainda não chegaram pra gravar. Estão meio atrasados, hein? Ei, bora, tá na hora de gravar. Já? Rapaz, mas não tem mais nem um tempinho, cara. Então vamos lá, né, gente? Não pode mais deixar os meninos esperando. Pelo menos é aula 5, né? Tão esperada a aula 5. A gente vai falar sobre sexo e influência dos meios de comunicação. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos essa lá. aula aí. Então, Thiago, a gente vai começar a aula fazendo um jogo de adivinhação. Beleza? Bora. Pois então, vou te explicar como é que vai funcionar. Eu vou te falar ou algumas palavras e tu vai ter que completar a frase, ou então vou fazer mímica e tu tem que adivinhar o que tem que associar alguma coisa. Vou dar imaginação, vai. Vamos embora. Então a primeira, deixa eu pensar aqui. Fácil. Itaú. Isso! Deixa eu ver outra. Red Bull, te dá asas. Plim plim. Rede Globo. Passa, essa foi fácil. Muito Deixa eu fácil. ver outra. G. Palavra G. Google. Lembra? Beleza. Agora deixa eu te explicar o porquê desse joguinho de adivinhação. Todas essas coisas, né, que eu falei e tu associou a algo, foi influenciado pelos meios de comunicação. Por isso que ficou fácil. Você já botava e pá, já pá. Pois é. Então, a gente acaba associando determinadas coisas na nossa vida pelos meios de comunicação. O Red Bull, a Rede Globo. Toda vez que você escutar o plim plim, vai lembrar da Rede Globo, não é isso? Então isso a gente acaba associando a muitas coisas na nossa vida, justamente pelas influências que os meios de comunicação exercem no nosso dia a dia, através de programas, telejornais. E o que acontece, né? Os jovens acabam sendo influenciados pelos meios de comunicação, por determinados comerciais que estão tentando sempre vender produtos, né? E utilizam o quê? Da sensualidade, do corpo, para chegar a esse fim. Assim como determinados programas voltados já para o público jovem, né? Que utilizam também da sensualidade para chamar a atenção deles, né? Para ganhar audiência. Eu me lembro quando eu era jovem. Pois é. Que Ricardo, nosso instrutor de mocidade, Sim. falava assim, que já viu algum velho vender comercial? Sempre é quem? Sempre é um cara jovem, sem camisa e tal, uma moça bonitona, de biquíni. Por quê? Porque Justamente. o público é o jovem, né? Pois é. É o que chama a atenção deles, É o que chama a não é atenção, isso? exatamente. E assim, eu lembro da história do Padre Mauro, do livro do Luiz Miranda, Sexo e Obsessão, se eu não me engano. Sei. Ele conta um caso de um padre. Ele era um rapaz que tinha assim, problemas dentro da área sexual. Tinha vários problemas, tendência muito forte para essa área. Sim. E aí o que ele faz? Ele vai para a igreja para tentar, assim, achando que a igreja ia corrigir aqueles problemas dele. Para fugir daquele Para problema. fugir, para se esconder. Entendi. Né? E assim no começo funciona. Né? Ele vai ali naquele processo, batindo, oração e vai funcionando. Só que acontece um detalhe. Ele começa a assistir programas de televisão com conteúdo erótico, apelando para a sensualidade. E aí a questão não é que se eu assistir esse programa, eu vou desenvolver uma tendência sexual em mim. Não, na verdade não é isso. Entendi. Ele já tinha essa tendência e aí a televisão é um gatilho para ele. Agora a grande questão eu sei que eu fui nas minhas vidas passadas, A gente não quais lembra. são as nossas mais tendências. Justamente, a gente Vai não lembrar. lembra, a gente não lembra. Exatamente, então para que eu vou colocar a mão no fogo, né? Foi o que aconteceu com o padre Mauro. Então ele começou a assistir esses programas, e aí esses programas o remetiam às lembranças, principalmente das vidas passadas. E aí daí dos programas de televisão foram as fotos, e muito interessante, porque não era só o programa de televisão, não era só o que acontecia aqui nesse plano material. Sim. O que acontecia? Quando ele dormia, os obsessores, os inimigos do passado, o levavam para uma cidade espiritual. E nessa cidade espiritual, ele ia amarrado, um poleiro como se fosse um lobo. E ele ficava vendo por ele ser muito... Então, é como se ele fosse contra a vontade e estivessem puxando ele. Não, era tipo assim, é porque ele gostava muito daquela questão do sexo. Entendi. Então ele ia como se ele tivesse um cachorro querendo amansar e a coleira segurando ele. Entendi.
E ele ficava a noite inteira assistindo um espetáculo numa cidade toda com erotizada, todo com apelo sexual. E ele via, tipo assim, desfiles tipo de escola de samba, sim, onde os carros alegóricos eram em forma de órgão genital. E as pessoas fazendo sexo assim, na rua. E ele ficava igual um louco, desesperado, enlouquecido. Quando ele acordava, ele só pensava em quê? Sexo. E aí ele ia para os programas de televisão, ia para as fotos. E quando dormia, esse processo... Virou um ciclo vicioso. Esse processo fez com que ele acabasse destrambelhando e cometesse vários erros exatamente nessa área. Entendi. E aí, tem uma pesquisa que no nosso livro, O Sexo, O Jovem no Sexo, ele conta, uma pesquisa que ele fala o seguinte: foi feita nos Estados Unidos, eles entrevistaram mais de 2.000 jovens. Certo. Interessante lembrar o seguinte: quando a gente fala de pesquisa, ela não está desenvolvendo, não está falando a verdade, mas ela mostra uma tendência, é questionável. Tanto que os canais de televisão questionaram essa pesquisa. Entendi. Como é que foi a pesquisa? Eles pesquisaram os jovens e viram que os jovens que assistem programas com esse apelo sexual, eles iniciam a vida sexual mais cedo. Ou eles partem do beijo para algo mais quente, tipo sexo oral, por exemplo. Entendi. Então isso, eles associaram ao conteúdo erótico ao início da vida sexual. E aí esses programas de televisão eles criticaram isso, não é porque você assiste televisão que você... Mas, se você analisar no Terra a Terra, sim. Mas se você pensar do Padre Mauro. Exatamente. Então o Padre Mauro te dá essa questão. Nós não somos só assim, essa vida, nós somos um produto de várias existências. E aí é interessante, você pensa assim, você na condição de pai, né? O que você vai fazer? Ah, não, vou proibir. Se você proíbe o jovem de fazer alguma coisa, fala que é proibido, dá mais vontade. Aí é que ele vai fazer, exatamente. E aí o que acontece? O que a pesquisa aconselha, né? O que é o aconselhável? Que os pais sentem com seus filhos para assistir esse tipo de programa, e aí durante os programas o pai comenta, ó, isso aí é legal. Por exemplo, começou uma cena de sexo. Ter uma conversa com o filho, né? Você imagina chegar pro filho e falar assim: filho, moleque de 12, 13 anos, 14 anos, os hormônios estourando, os amigos todos fazendo sexo, que é o normal hoje, aí você fala, você não pode. Vai falar, por que eu não posso estar todo mundo fazendo? Agora, de repente o pai naquele momento assistindo o vídeo fala... Sabendo exatamente o que o filho está assistindo para poder criticar, né? Tipo assim, cadê o preservativo nessa hora? Ela conhece esse rapaz? Será que esse rapaz vai transmitir uma DST? O que acontece? Primeiro... Fazer com que o jovem pense também, reflita sobre aquilo. E o que vai acontecer? O jovem, ele vai refletir, como você falou, e ele vai pensar o seguinte: poxa, se eu tiver algum problema nessa área, quem que eu posso procurar? O pai ou a mãe, porque normalmente esses jovens, a gente conversa com eles lá, eles falam, eu não tenho muita liberdade para falar com meu pai, porque, sei lá, meu pai é aquele quadradão. E se o pai dele estiver sentado lá falando de forma madura, ele fala, pô, é muito melhor conversar com meu pai do que conversar com meu coleguinha da escola. Que tem tão pouco conhecimento quanto ele. Que vai dar um monte de conselho bobo, idiota. Exatamente, é isso mesmo. Pois é, Thiago. Tem a televisão, né? Mas tem também as revistas, os livros, né? Que os jovens utilizam desse meio para também absorver energias sexuais. E isso, as revistas, os jornais, todo tipo de informação... Livros eróticos. Isso, os livros eróticos, não são só os homens, as mulheres também, né? Os jovens, e às vezes cai na mão de crianças. Pois é, não deixa de ser um meio de comunicação. Né? Justamente. É um meio de comunicação que, tem várias revistas, tipo Playboy, não sei nem se existe ainda, na época eu era jovem. Né? Tu era jovem. Tinha essas revistas, elas saíam de forma mensal e você acompanhava como se fosse uma notícia. E a venda era aberta nas bancas, qualquer um chegava, podia pegar, comprar, não tinha essa discriminação na hora da venda. Né? Então, o acesso era muito facilitado. Era e continua sendo, acho que agora até mais. Né? Porque você não precisa mais ir na banca. Você pega seu celular e baixa. E baixa, exatamente. Tá ali, o celular é seu, é pessoal, exato. Você tem acesso. Então, ficou livre, ainda mais. Exatamente. E tem as músicas também, né? Não deixa de ser outro meio de comunicação, né? Você imagina, você está numa balada, aí você tá tocando aquela música, a música tem esse cunho sexual. O que acontece? A música vai te levando como se fosse um lubrificante, tipo um energético. Um energético, justamente. Red Bull, né? Você vai no ritmo, vai na... Quando você vê, cara, o cara já tá vindo dançando e você, o cara
Você vai e sensualiza junto, sensualizou, e vai, beleza, passa atrai. na dança do tchan-tchan. Meu irmão, vai embora. Então, Joana de Anjos fala isso, né? O quanto a música, ela facilita esse processo de alienação, de atração, que leva às bebidas, e aí você perde o controle dos seus sentidos, dos seus atos. Tá alcoolizado, e aí você vai embora. E a gente pode incluir também a imprensa, né? Que claro que a imprensa tem um papel decisivo e de suma importância na hora do informar, né? Informar o telespectador ou o leitor que pega o jornal escrito, na internet. Toda forma de imprensa lá é importante. Porém, determinadas notícias, aquelas notícias que eles acabam tornando sensacionalistas, né? Acabam influenciando também o jovem de maneira negativa. Exatamente. Ao invés de só informar, eles acabam exagerando na informação, exagerando nas imagens, exagerando na filmagem, o que acaba tornando, ao invés de afastar, atraindo a curiosidade daquele jovem. Né? E isso também tem que ter cuidado. Exatamente, exatamente. E o cinema, né? Cinema, teatro, Isso. entra nesse grupo também, né? Você imagina, o quanto que a indústria cinematográfica, pornográfica, né, movimenta de dinheiro e de pessoas, né? Pessoas que têm curiosidade na área do sexo, os jovens, onde eles vão tirar essas dúvidas? Eles vão lá e... Vão olhar, vão assistir, Exatamente, vão procurar. Exatamente, de novo, né? Tem que lembrar que eu sou velho. Então, na minha época, você conseguir um filme pornográfico era um negócio, né, difícil. Você tinha que ir lá no locador, alugar um filme. A locadora tinha aquela certa vergonha a locadora de chegar. tinha aquela região, aquela área restrita que só podia acima de 18 anos, então tinha um certo controle. Você não podia ir lá e pegar o vídeo, né? Você não tinha internet para baixar. Né? Na televisão não passava, não tinha. TV por assinatura era um negócio muito caro, né? E na TV aberta você praticamente não tinha. Né? Se tivesse, tinha que ficar até de madrugada acordado, seu pai não deixava. Então tinha restrições. Isso. Né? Hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia você pega lá, né? E tem páginas já páginas exclusivas para isso. E você pega, por exemplo, Netflix. Quantos filmes no Netflix tem um cunho erótico? E minha filha, por exemplo, tem lá o nomezinho dela na Netflix e ela pode assistir. Pois é, tem aquela taxazinha, tem indicação etária, porém é livre, o acesso é livre. Pois é, né? E aí você está assistindo esses vídeos, está estimulando e volta para a questão da pesquisa lá, né? Vai estimular e vai desenvolver o seu eu de ontem, né? E aí, cara, Inclusive tem um poema de Castro Alves, né? Que muito fala do cinema. Muito bom. Ele fala assim, ó, vamos declamar. Acompanhe-me, leitor, ao teatro ou ao cinema. Olha esses grandes cartazes, cenas do erótico tempo. E ninguém fica perplexo, até a arte grita, sexo, fora dele no anexo. Eis do mundo o novo esquema. Castro Alves. Muito bom. Então, Thiago, temos outra influência também de meio de comunicação, que é a influência virtual. Né? Da moda. Exatamente. O meio virtual. O meio virtual, ele causa dependência, né? A dependência virtual daqueles que não conseguem ficar desligados do computador. O que porque causa um distanciamento entre filhos e pais, por exemplo, né? Aqueles filhos que passam várias horas trancados dentro do quarto, jogando aqui direto no celular, ou no notebook, ou no PC, entendeu? No mundo você vê os casais saindo na rua, cada um com o celular, às vezes vão trocando meme, figurinha. Entre eles, exatamente. Na conversa virou ali, né, uma forma que a ideia era aproximar, né? Acaba distanciando de certa forma. E isso com o jovem acaba sendo uma influência um pouco maior, né? Pela vulnerabilidade deles com relação a esses meios de comunicação. Entendeu? Então, há um distanciamento enorme. Eles ficam dentro de casa, fora do perigo, vamos dizer assim, né? Mas não conversam com os pais não sabem o que eles estão fazendo naquele computador, o
que eles estão fazendo trancados dentro de casa, não mantêm um diálogo saudável, né? Eles ficam expostos ao mundo, né? Porque Isso. você, quando está conectado na internet, você está jogando, tudo é online hoje. Né? Isso Minha mesmo. filha tem um joguinho, não sei se é o Roblox, eu acho que é o Roblox, Sim. que você está jogando e às vezes ela vem, pai, ela não sabe escrever direito. Ela vem, pai, como é que escreve essa palavra aqui? Porque encontrei um amigo que ele me perguntou um negócio, que amigo? Justamente. E era uma criança, né? Tem 7 anos. Exatamente. Tu pega um menino de 11, 12 anos, né? Que não vai chegar pro pai e perguntar. Com certeza. Exatamente. E isso leva também ao sexo virtual, não é isso? Pois é. E muitos casais hoje em dia, o que acontece? Tanto homens como mulheres, né, acabam encontrando outros parceiros e acham que não estão traindo, não estão sendo infiéis ao seu casamento, ao seu relacionamento, porque é um encontro casual, virtual, não há o contato físico, não é isso? Dá a sensação de que você não cometeu o fato, né? Exatamente. E acaba que muitas separações vão sendo consequência exatamente dessa isso questão, mesmo. né? Inclusive, já no Brasil, tem uma associação para tratamento dessas dependências. Tipo Alcoólicos Anônimos. Tipo Alcoólicos Anônimos, né? Para tratar as dependências sexuais e amorosas, virtuais ou não. Entendeu? Importantíssimo. É muito importante, muito E a importante. cura num processo desse não é rápido, né? Não, dura mais de 6 meses, muitas das vezes. Se libertar, vamos dizer assim, Desse vício, dessa dependência. E que assim, como medida preventiva, você deve tentar dosar, né? Porque você acaba usando muito celular. Isso. Esses dias eu estava refletindo sobre isso. O quanto que minha vida hoje é pautada no celular. Por exemplo, eu já não leio mais livro físico. Eu já leio no Kindle, tem um aplicativozinho, Isso. você baixa e lê. No programa da Reforma Íntima, Já tem um aplicativo. agenda, metade do preço da agenda física. física. Eu vou comprar agenda para quê? Só para carregar peso na mochila? Se eu voltar com o meu celular? Justamente. Você consegue vários livros desses por PDF, você vai lendo. Muito mais baratos do que o livro físico. Pois é, tem academia agora, por exemplo, a quantidade, você faz a matrícula tudo pela internet. Exatamente. Você só vai lá e entra, recebe seu treino. Né? Vai lá só para cadastrar digital e entrou. Exato. Então você está cada vez mais conectado, cada vez mais se utilizando desses meios virtuais. Isso gera dependência. Exatamente. E falar em dependência, há também uma droga desenvolvida justamente para aqueles que são viciados em jogos. Tem uma droga só para quem... Uma droga exclusiva para viciados em jogos. Rapaz. Que mantém eles acordados por mais de 12 horas. Entendi. Entendeu? Entendi. Chamada de ICE. ICE. É uma metanfetamina que em forma de cristais, por isso é que ICE parece um cristalzinho, parece uma pedrinha de gelo, entendeu? Ela pode ser injetada diretamente na veia, assim como pode ser fumada, diluída em algum tipo de bebida. Olha o perigo disso. Olha o perigo na situação. Exatamente. E aí você gera você além da dependência virtual, você gera uma dependência química Justamente. Por conta de um processo que começou lá num joguinho inocente, numa dependência de WhatsApp ou coisa do tipo. Então a gente tem que, as medidas preventivas, né? Saber dosar. Saber dosar. Tem meu momento de celular, tem meu momento de computador, nós temos que ter meu momento com a família, conversar com os pais. E aí entra, exatamente, entra a importância dos pais na vida do seu filho. Exato. Né? Os caretas, meu pai careta não entende nada. Exatamente, mas ele precisa saber conversar. Né? E isso é extremamente importante no mundo em que nós estamos inseridos. Né? A conversa, você saber o que o seu filho está fazendo, com quem o seu filho anda conversando. Agora, não é brigar, é saber conversar. Agora um negócio interessante, né? O filho ele fica assim, né? Ele pensa que ele não pode conversar com o pai porque ele pensa que o pai é careta. Isso. Mas na verdade, muitas vezes o pai ele também tem a sua timidez, seus bloqueios. Então é importante o filho chegar para o pai, né? Gente que se diz mais jovem, que tem a cabeça mais aberta, chegar para o pai e conversar. Pai, eu estou com um problema assim. Porque não pense que os problemas que o pai de vocês, né, passaram na juventude são diferentes dos nossos de hoje. Exatamente. É os mesmos problemas, só que não tinha internet. Então ele pode estar sem o acesso era um pouquinho mais difícil. Pois é, mas os problemas
É os mesmos. Então o seu pai vai saber te orientar. E com certeza o conselho do seu pai é o melhor conselho, porque é um conselho cheio de amor. Diferente do seu amigo, diferente do. Né, você tem. Mas vai ser ao Léo. Isso, agora. Dado. Cheguei no meu pai e não consegui essa abertura com meu pai. Com quem que eu vou conversar? Tem o seu instrutor da mocidade, né? Ou um adulto que possa te orientar. De confiança, não alguém que vai te dar conselhos que você vai te levar para um caminho. É porque o que o jovem também tem que entender? É difícil para o pai passar uma informação que ele não teve. Exatamente, né? exatamente. Porque muitas das vezes esse pai, ele também não teve essa abertura com o pai dele. Então é difícil ele passar uma informação que ele também não obteve. Então, que ele aprendeu por si, com outros amigos. Não adianta a gente ficar reclamando dos nossos pais, a gente tem que também fazer o papel se colocar no lugar dele. Exatamente. E no no diário de bordo, tem vários exercícios para isso, para que a gente consiga esse diálogo. Consiga estreitar o diálogo com nossos pais, que são nossos melhores amigos, independente de qualquer coisa, vão estar sempre com a gente. Lembra quando a gente casa, né? Casei. Agora eu estou com a minha esposa, estou com a minha família, minha vida, minha família, mas na primeira briga, para onde a gente escolhe? Cai minha mãe, cai papai. Né? Então é o nosso refúgio, né? Então a gente vão sempre nos amar, independente do que a gente fizer, independente das nossas falhas, nossos pais vão nos amar. Então a gente tem que estar estreitando os contatos. Sempre. Exatamente. Então, Thiago, vamos só lembrar do que a gente já passou para eles, né? Os meios de comunicação que, de certa forma, nos influenciam. TV, jornais, revistas, a música, o teatro, a internet. E o pensamento, a gente não falou do pensamento. Verdade, tem o pensamento. Porque você para analisar, qual é o meio de comunicação no plano espiritual? É o pensamento. É o pensamento, né? E nós somos espíritos. E se nós somos espíritos, nós temos esse poder do pensamento. Porque o pensamento, ele é material, ele forma, né? Ele cria, né? É uma energia. Né? Então a gente não, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque assim como o pensamento ele é uma forma, a energia sexual ela também faz parte. Né? Ela é material. Ela é uma força, né? que nos movimenta, que nos impulsiona, uma energia fortíssima. E atrai, né? E atrai, exatamente. E aí como é que você vai fazer para controlar essa energia sexual? Quais as formas de você canalizar essa energia sexual? Tem ideia disso? Não, fala aí. Por exemplo, esporte é uma forma de canalizar a energia sexual? É uma forma de canalizar a energia sexual. A prática de exercícios físicos, né? Com certeza. Música. Isso. Mas músicas edificantes. Né? Por exemplo, se eu for me dedicar a um instrumento, eu vou ter que utilizar a minha energia sexual naquele. Então eu vou canalizar essa energia sexual. Pintura. Né? Ou seja, você pode utilizar a sua energia sexual e canalizar essa energia para várias áreas. Né? Áreas que você tem mais afinidade. Com certeza, com certeza. Né? E aí você vai controlando isso. Porque tudo na vida é o equilíbrio. Né? Então aqui ninguém está dizendo assim, você não pode fazer sexo. Né? Você não pode assistir televisão. Você não pode utilizar a internet de jeito nenhum. Tudo é questão do equilíbrio. Né? Você entender o seu momento, entender qual é a melhor hora de você fazer e sempre pautado no respeito. Isso. No respeito a quem você é e no respeito ao outro. Né? Porque se a energia sexual ela é uma energia, né? Quando você está se relacionando sexualmente com alguém, você está trocando energia. Exatamente. E aí você está cedendo energia, recebendo energia. Se você está jogando com a pessoa e você fala, agora vou meter o pé, né? Não quero mais, enjoei, abusei. O que acontece com a pessoa, com a outra pessoa? Ela vai sentir falta dessa energia. E essa outra pessoa, sem essa energia, qual é a reação dela? Se ela é uma pessoa depressiva, aumenta o quadro de depressão. Se ela é uma pessoa com tendência suicida, você pode ter uma pessoa... porque essa energia, ela causa uma certa dependência, né? É bom, né? Não é bom? O sexo é bom? Então a pessoa vai querer continuar sentindo aquele prazer, né? aquela coisa. E aí você tem que respeitar o outro, porque nós não somos objetos, né? Porque Cabachuto, ele diz, né, que qual é o melhor local para você praticar sexo? Dentro do casamento, né? Então, o que a gente entende sobre o casamento? Uma relação de confiança, uma relação de maturidade, né? Uma relação que você constrói de forma madura. De forma madura. E aí, um jovem de 12, 13 anos, ele tem maturidade para isso? Não, né? Então você tem que ter o tempo para isso. Gente, vamos namorar, vamos conhecer.
aquela simpática. Isso. Conhecer, pega na mão, conhece a pessoa, vê o que a pessoa, quem fala isso é caro, simpática. Vê o que aquela pessoa tem de qualidade, de defeitos, vai conhecendo essa pessoa sem pressa, com tranquilidade, sem desespero. Tudo tem seu tempo. Para que pressão? Para que pressão? Né? Vai na tranquilidade e entendendo isso. Fechamos nossa aula 5. Fechamos nossa aula 5. Corte aqui. Nada de encostar. Nada, a distância, mantendo uma distância segura. Pois é. Então, gente, fechamos. Fechamos nossa aula 5. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Não esqueça de apertar dar o like, dar o curtir, se inscrever, fazer os comentários para valer os pontos e posta isso tudo lá no Instagram. Falou, gente. Valeu, Tchau. Beijo.